gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela Ferreira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal. Estamos aqui com uma participação super especial no vídeo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, quero falar um pouquinho sobre organize a sua mente e emagreça. E o que isso tem a ver com a outra, uma coisa tem a ver com a outra, o que a organização tem a ver com o emagrecimento, e eu vou te explicar nesse vídeo, tá? Desde o início eu sempre quis entender o que acontecia com a minha mente, por que eu estava com 108 quilos, porque eu já tinha tentado emagrecer e não conseguia. E aí eu fui percebendo algumas coisas. Eu vi que a minha mente, a minha cabeça era totalmente desalinhada, totalmente desorganizada. E a partir do momento que eu fui entendendo o que se passava na minha mente, eu fui alinhando isso e eu fui emagrecendo de uma forma muito simples, na verdade. Eu não vou dizer que é fácil, né? Você manter a rotina de alimentação, exercícios, comer certo, mas não foi tão difícil, não foi tão sacrificante. Como hoje, né? Exige disciplina, exige que você se planeje. E aí eu fui percebendo que eu precisava organizar a minha mente. E hoje em específico a gente não vai falar sobre uma organização no papel, aplicativo, não. A gente vai falar de organização dos nossos sentimentos, das nossas preocupações, das nossas ansiedades. E já, né, aproveitando o gancho dessa ansiedade, uma das coisas que eu via que desencadeava tudo isso era a minha ansiedade. E aí eu passei a prestar atenção, a perceber o que desencadeava a minha ansiedade, por que eu vivia tão ansiosa por coisas que nem tinham acontecido ainda, sabe? E aí eu ficava sofrendo por antecipação, e meu Deus, será que vai acontecer isso? Meu Deus, será que vai acontecer aquilo? Meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. E aí quando eu via, eu tava buscando coisas pra comer, doce e tal, pra ver se passava essa ansiedade, ao invés de entender, ao invés de conversar comigo mesma. Eu sei, a gente parece louca, mas a verdade é que a gente precisa conversar com a gente mesma nesse momento. A gente precisa se entender. A gente precisa falar, tá, peraí, Rafaela, vamos lá, o que tá acontecendo? Por que você tá ansiosa? Por que você tá nervosa? Eu tô nervosa porque esse mês aconteceu um problema que eu não esperava e tal. Tá, mas e aí por que você tá ansiosa? Porque eu preciso resolver. Mas é uma linha de raciocínio. Filho, não fique mostrando as suas partes para o pessoal no vídeo. Uma linha de raciocínio, né? Se você tem um problema X e você tem opções para resolver, né? Dentre essas opções, você já fez tudo o que estava no seu alcance para fazer? Ok, então você não precisa ficar ansiosa por conta disso. Mas se por algum motivo você tem um problema X, você fez tudo o que você tinha que fazer e depende de terceiros, não tem por que ficar ansiosa. E eu ficava ansiosa justamente por isso. Putz, a pessoa não fez isso, a pessoa não resolveu aquilo, a pessoa tinha que me ajudar a resolver isso, tinha que, sabe? Então eu parei pra ver que coisas que não dependiam de mim não mereciam a minha atenção e não mereciam que eu estivesse ansiosa por causa disso. Então eu simplesmente pensava, já fiz o que eu posso fazer por aquele problema para resolução e ok. Tinha também algumas outras situações que eu ficava preocupada, do tipo, nossa, o que eu vou fazer? Eu tenho tal conta para pagar. Vocês sabem que eu já fui muito consumista, quem me acompanha no Instagram sabe, aproveito e vou deixar o arroba passando na tela para vocês, o Insta da Rafa. Eu já fui uma pessoa muito consumista, tá? E eu quero falar sobre isso em outros vídeos com vocês. E eu fiquei super endividada. É que não tem como falar o porquê eu estava preocupada em como pagar as minhas contas sem ilustrar pra vocês, né? E aí, assim, eu tava muito endividada. E aí, eu tinha que pagar essa dívida, óbvio. Só que eu cheguei num ponto em que minha dívida era maior do que o valor que eu ganhava. E como eu sempre trabalhei como autônoma, sempre tive o meu próprio negócio, eu simplesmente não tinha certeza do que ia entrar e do que não ia entrar. Eu dependia de outros fatores externos para que isso acontecesse. Então toda semana era a mesma história, eu ficava ansiosa, não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar aquela conta e eu tinha que esquematizar como que ia fazer e tal.
E tipo assim, sabe, eu vivia ansiosa por causa daquilo. Só que eu comecei a perceber e eu comecei a parar pra prestar atenção, né? Eu falei, por que eu estou ansiosa por esse problema se eu já criei esse problema e eu preciso resolver? E como que eu posso resolver? Se entrar dinheiro, se eu conseguisse, né, e tal, beleza. Se não, eu vou fazer o que dá e vou me planejar e vou me organizar para que eu consiga quitar o resto. E foi o que aconteceu. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais nada, só as coisas que eu faço conscientemente, né? Porque eu costumo falar que eu não comprava conscientemente, hoje em dia não. E fora N outros fatores, né? Por causa da minha irmã, eu vivi extremamente ansiosa. Mas assim, eu percebi depois que ela tava doente, mas eu não tinha o que fazer. O que eu podia fazer, que era cuidar dela, comprar as coisas que ela precisava, eu já fazia. Então não tinha o porquê ficar ansiosa. E aí, conforme eu fui arrumando toda essa bagunça, né, e tal, e aí, assim, conheci o Renato, que foi uma pessoa que me ajudou muito nesse aspecto também, a lidar, né, com tudo, com toda essa bagunça, com toda essa organização, pelo fato de que ele era uma pessoa que me ajudava a organizar ao invés de bagunçar a minha vida, e isso é um ponto muito importante, porque às vezes relacionamentos bagunçam completamente a nossa vida, o nosso emocional, e a gente desconta isso na comida, sendo que é uma opção, né, você estar com um determinado parceiro. E pessoas da nossa casa também, né, bagunçam a nossa vida de uma tal maneira que a gente não consegue enxergar, não consegue ver, e a gente acha que a gente tem que dar um mérito para aquela pessoa só porque ela é da família, quando na verdade não. A gente precisa saber identificar também as pessoas de um modo geral, se elas fazem bem pra gente ou não, né? E mesmo que doa, mesmo que seja da família, seja desconfortável, a gente tem que saber afastar, né, as pessoas no geral. E isso também, amizades, pessoas que me sugavam de uma maneira, só estavam interessadas no meu trabalho, né, vamos dizer assim, no meu trabalho fotográfico. Então eu fui aprendendo, eu fui organizando a minha vida. Dá pra você perceber, né, olhando de um contexto geral, que quando eu comecei a organizar ali as minhas finanças, organizar a minha vida com relação a pessoas que não me faziam bem, ao meu relacionamento, ao relacionamento com a minha família, quando eu comecei a me encaminhar, quando eu comecei a trabalhar com coisas que eu gostava, eu parei de atender 15 anos, pra mim não é um tipo de festa que eu gosto, eu parei de atender festas de adultos, não é uma coisa que eu gosto, eu só atendo clientes que já são clientes fixos, né, que já fizeram outros trabalhos comigo, e festas pequenas. Parei de atender casamentos muito grandes, porque pra mim não dá trabalhar com equipe, não é algo que eu me identifico, e tudo isso me deixava ansiosa, me deixava nervosa e me deixava com vontade de comer. Então, assim, organizando a nossa vida, toda essa bagunça emocional que a gente vai conseguir organizar a nossa alimentação, né? Então a gente vai vendo que é um contexto, uma coisa puxa a outra. Então hoje, né, se você assistiu esse vídeo até aqui, quero te convidar a fazer essa reflexão, parar, analisar, ver o que é que tá acontecendo na tua vida, o que é que tá essa bagunça, o que tá desencadeando, se são as pessoas que são à sua volta, se é um relacionamento, são pessoas que sugam você, se é algum trabalho que você não tá bem, se você não tá feliz, o que é que você quer fazer, o que você realmente quer fazer para te fazer feliz. E por que você está ansiosa, de repente, com coisas que dependem de terceiros, de outras pessoas? Porque se eu não posso fazer nada, eu já fiz tudo que eu podia, a ansiedade ela não pode me atrapalhar nesse sentido, porque não depende de mim, tá? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Comenta aqui embaixo se ajudou, se você tem alguma dúvida, compartilha comigo um pouco da sua história com relação à ansiedade. Não deixa de me seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha e compartilhar com aquela amiga ansiosa. E o garoto agradece e pede o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.